Seja muito bem-vindo a mais um quadro Divide Comigo, o quadro onde eu divido com você algo que eu esteja lendo, refletindo ou pesquisando. E eu quero, nesse vídeo aqui, falar sobre um tema que percorreu boa parte da minha caminhada cristã dentro de uma igreja tradicional ou de uma denominação tradicional. É muito comum, até mesmo dentro de igrejas tradicionais, a gente analisar, perceber alguns discursos que aplicam a ideia de causa e efeito à nossa relação com Deus. É aquela noção de que se eu estou vivendo coisas boas na minha vida, significa que eu estou obedecendo a Deus e que Ele está feliz comigo. Mas se eu estou vivendo algum tipo de sofrimento, um tipo de tristeza, algum tipo de perda, é por conta de algum pecado que eu cometi, ou eu não estou conseguindo alcançar aquilo que eu tanto quero, porque eu não estou agradando a Deus em determinada área da minha vida. Esse tipo de pensamento costuma trazer muito sofrimento para algumas famílias, porque ele parte de uma ideia errada de como a realidade é apresentada no texto bíblico. Nós cremos que Deus criou um mundo completamente bom e por conta do pecado as coisas foram desvirtuadas. As coisas tomaram caminhos próprios que não eram os caminhos que estavam relacionados à vontade de Deus. E com a entrada do pecado, a gente tem um mundo muito mais imprevisível. As coisas não acontecem num processo encadeado, perfeitamente encadeado, onde se eu pratico coisas boas irão acontecer comigo. Se eu desagrado a Deus, coisas ruins vão acontecer comigo. O raciocínio acontece mais ou menos da seguinte forma. Nós cremos que Deus é justo, Ele é perfeito em todos os seus desígnios e tudo mais. Então, se eu estou passando por algo ruim, significa que eu mereço passar por aquilo ali, porque Deus está permitindo que eu passe. Deus não pode ser injusto e fazer com que alguém que merece coisas boas receba coisas ruins em sua vida. Mas é interessante notar que a Bíblia, como um todo, apresenta um Deus que é completamente soberano e misterioso em seus caminhos. Nós temos dois livros no Antigo Testamento que tratam desse problema. A gente tem, por exemplo, o livro do profeta Abacuque, que vai trabalhar a ideia de por que muitas das vezes o justo passa por situações terríveis enquanto os ímpios prosperam. Por que os ímpios experimentam a fortuna enquanto pessoas justas sofrem? Você também vai ter no livro de Jó a ideia de um homem que era o mais justo da terra, passando por situações terríveis, perdendo as coisas mais importantes que ele tinha em sua vida, e ainda assim o livro nos leva a pensar que nós não temos o direito de questionar a Deus em relação a isso. E Deus não traz explicações. Deus não explica o porquê que aquilo está acontecendo com Jó. Simplesmente o livro tenta nos ensinar que existem coisas que pertencem ao campo do mistério e que essa relação de causa e efeito não se aplica à nossa relação com Deus. Nós temos o próprio Senhor Jesus sendo questionado do porquê determinadas coisas acontecem. Por que uma doença cometeu tal pessoa? Foi porque o pai dele pecou? Foi porque o irmão dele pecou? Foi porque o avô dele, o tataravô dele pecou? Uma passagem muito conhecida, e Jesus responde com outras palavras, dizendo que não, aquilo não aconteceu por conta de um pecado cometido no passado. O fato de sofrermos determinadas coisas na vida não significa que Deus está irado conosco. E Jesus torna a coisa ainda mais misteriosa quando ele diz que aquilo ali acontece para que se manifeste a glória de Deus. Esse tipo de texto nos humilha. Esse tipo de ensinamento do texto bíblico nos humilha. Quando nós lemos livros como Abacuque, livros como de Jó e outras passagens da Bíblia, isso nos coloca na posição em que nós devemos estar, na posição de confiança plena em Deus. Não importando aquilo que nós vemos, não importando se aquilo naquele momento faz sentido ou não para a gente. E quando nós aplicamos a noção de causa e efeito para a nossa relação com Deus, na verdade nós estamos retornando a um paganismo. Na antiga Mesopotâmia, era muito comum esse tipo de pensamento, que se eu estou com alguma doença, se eu estou sofrendo algum tipo de infortúnio, significa que tem algum pecado que talvez nem eu mesmo tenha percebido, que eu cometi, e isso desagradou os deuses, e por isso eu preciso agradar os deuses novamente para que eu receba o favor deles. Percebe como isso conflita com a noção de graça nas Escrituras? O favor imerecido de Deus, se você crê que Deus é gracioso, que o favor dele é imerecido, naturalmente nós devemos crer também que às vezes Deus vai permitir que aconteçam coisas na nossa vida, que assim como nós não merecemos a bênção que vem pela graça, do mesmo jeito, aparentemente, nós não mereceremos passar por determinadas situações. Mas o que a Bíblia tenta nos ensinar é que tudo isso, de alguma maneira, vai concorrer para que os planos de Deus se concretizem. E o nosso papel é confiar. Eu vou trazer aqui para vocês um trecho de uma fala do rei Assurbanipal,
que foi um rei assírio do século VII a.C., sendo um rei pagão, ele já traz essa ideia que hoje é muito difundida até mesmo dentro das igrejas, e muitas das vezes a gente encontra isso dentro das igrejas tradicionais também. Esse texto aqui foi escrito por volta de 630 a.C. O rei Assurbanipal estava passando por algumas situações difíceis. Ele era o rei de Nínive, um rei assírio. E ele vai falar o seguinte: fiz bem aos deuses e aos homens, aos mortos e aos vivos. Olha só, ele está falando que ele estava praticando bem, ele estava fazendo aquilo que ele cria que de fato era o que os deuses queriam que ele fizesse. Então, por que doenças e tristezas, dificuldades e danos não me abandonam? Discórdias no país, perturbações e fracassos de toda sorte estão constantemente em meu encalço. Mal-estares do corpo e do coração me escarquilham inteiro. Passo o tempo a lamentar e a suspirar. Mesmo no dia da grande festa, fico desesperado. Oh, meu Deus, semelhante sorte, reserve-a aos ímpios e deixe-me encontrar a fortuna. Ou seja, Senhor, se eu estou praticando aquilo que é bom, se eu estou fazendo aquilo que é agradável, por favor, pega esse sofrimento que eu tô passando na minha vida, direciona ele para os ímpios. Direciona ele para aqueles que não te obedecem. Direciona ele para aqueles que merecem esse sofrimento. Até quando você vai me maltratar dessa maneira? Como alguém que não respeita nem deuses nem deusas? Até quando o Senhor vai me tratar como alguém que não teme o Senhor? Até quando o Senhor vai me tratar como alguém que não obedece às suas leis, os seus mandamentos? É mais ou menos isso que o rei está falando aqui, mas nós estamos falando de um rei pagão. E esses livros bíblicos, como por exemplo o livro do profeta Abacuque, e especialmente o livro de Jó, eles dialogam com essa cultura, com essa religião mesopotâmica. É como se o livro de Jó corrigisse essa teologia errada do mundo da Mesopotâmia. A ideia ali é que Deus não era tão previsível como os mesopotâmicos acreditavam que os deuses eram. E o Deus da Bíblia, o Yahvé, ele é um Deus incontrolável. A ideia de Yahvé como fogo consumidor, por exemplo, ele passa para a gente a ideia de algo incontrolável, algo que não pode ser domado, algo que não pode ser domesticado. As aparições de Deus na inauguração do templo, na inauguração do tabernáculo, na própria sarça ardente, a ideia desse fogo consumidor, essa ideia de que Deus não é tão previsível. Deus não pode ser encaixado numa lógica, especialmente uma lógica de causa e efeito. Aquilo que nós aplicamos ao estudo da natureza não pode ser aplicado a Deus, porque Deus está acima disso. Então, na verdade, quando nós acreditamos nesse tipo de teologia de causa e efeito, na verdade nós estamos fazendo um retorno ao paganismo que já foi corrigido pela Sagrada Escritura. Eu mesmo já vivi bastante tempo nesse ambiente, até mesmo mais uma vez, repetindo, em denominações tradicionais, mas que tinham abandonado a sua tradição, sua teologia, aonde determinadas coisas que aconteciam na minha família era dito para mim que são pecados familiares, pecados que acompanham a minha família de gerações em gerações. Quando eu li esse livro aqui, eu acabei até não mostrando a referência, do Jean Bottero, No Começo Eram os Deuses. É um livro que vai trazer alguns artigos e até mesmo transcrições de entrevistas do Jean Bottero sobre o mundo mesopotâmico. Ele é um especialista nessa área e ele vai falar um pouco de como era a cultura, de como era a religiosidade, as crenças do mundo na Mesopotâmia antiga. E em determinado momento do livro, ele vai falar de como era normal uma crença muito semelhante àquilo que é chamado de demônios familiares por algumas vertentes cristãs. A ideia de que eu pago pelo pecado de outro, eu pago pelo pecado de algum parente, seja do passado ou do presente. E o autor do livro vai trazer uma reflexão muito interessante sobre esse tipo de crença, que ele vai dizer que essa ideia de demônios familiares, de que eu estou pagando pelo pecado de outro familiar meu, ele está presente em determinados contextos onde na política daquela região essa noção está presente. Por exemplo, em algumas cidades onde um parente seu cometia algum crime e ele vinha a falecer, um familiar deveria pagar pelo crime que aquela pessoa cometeu. E é interessante que são nessas regiões que esse tipo de crença religiosa de que eu pago pelo erro de outro está presente também. Ou seja, a gente tem na crença religiosa um reflexo da estrutura política daquela região.
E é muito triste perceber que dos anos 70 para cá, com o advento do neopentecostalismo, que veio forte para o Brasil, e as igrejas tradicionais absorveram muito disso. Eu mesmo sou batista, e eu falo com muita tristeza que muitas igrejas batistas absorveram esse tipo de crença. Talvez não seja a maioria, mas boa parte das igrejas absorveram esse tipo de pensamento, quando na verdade nós estamos falando de um retorno ao paganismo, de algo que é combatido, que modifica nossa visão sobre Deus, que faz com que a gente creia num Deus diferente daquele que é revelado na Escritura. Mas como é sempre mais fácil para nós buscar causas para tudo que acontece em nossa vida, nós acabamos simplificando nossa relação com Deus. Então, é muito mais difícil para nós viver no silêncio. Quando nós passamos por uma situação difícil, nós simplesmente confiarmos em Deus, não ouvirmos uma explicação de Deus. É muito mais difícil, às vezes é muito mais doloroso, muito mais angustiante. É muito mais fácil você, no momento de dor, no momento de dificuldade, você olhar para trás e fazer uma análise a posteriori que vai te dar uma resposta do porquê você está vivendo aquilo ali. Quando, na verdade, nem sempre nós temos os porquês. Leia o livro de Jó novamente, que você vai ver que o livro de Jó termina com Jó reconhecendo a soberania de Deus, mas ele não obtém uma resposta lógica da parte de Deus. Ele simplesmente confia, ele simplesmente tem fé. Esse foi um tipo de pensamento que me acompanhou por boa parte da minha caminhada cristã, e eu tenho certeza que alguns de vocês que vão ouvir vão detectar esse discurso em conversas que vocês já tiveram, em pregações que vocês já ouviram, talvez estudos que você já tenha participado, e que a gente possa olhar para o texto bíblico nesses momentos. Não buscar respostas simplesmente naquilo que a nossa razão exige, mas encontrar respostas também em nossas experiências de fé, onde em momentos como esse a nossa postura deve ser simplesmente de dobrar os nossos joelhos, declarar que Deus é soberano e que nós confiamos nele, ainda que nós não entendamos os seus caminhos. Esse foi mais um Divide Comigo. Eu espero que seja uma bênção na sua vida essa palavra, que você compartilhe, curta esse vídeo aqui, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e mande para os seus amigos. Eu tenho certeza que muita gente foi afetada por esse tipo de pensamento. Eu sempre digo que uma correção sobre alguma ideia de Deus, alguma ideia sobre Deus, é sempre uma correção da nossa adoração. É sempre uma oportunidade de nós moldarmos o nosso louvor segundo a Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe.